7 crenças limitantes que podem afetar qualquer aspecto da vida. Durante a nossa vida, muitas coisas e acontecimentos nos moldam. Pai, mãe, família, amigos, a sociedade, o local onde vivemos, tudo isso cria estímulos, que podem ser bons ou ruins para a nossa história. Neste contexto, são criadas crenças libertadoras e crenças limitantes. Dessa forma, tais aspectos causam impactos que influenciam diretamente na formação da nossa personalidade e nas coisas em que acreditamos, gerando valores positivos e negativos. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje, pois estes traços têm direta influência em tudo o que vivemos. As crenças limitantes são as que bloqueiam nossa felicidade e nos impedem de realizar nossos sonhos, de crescer na nossa vida profissional e também de melhorar de vida. Geralmente, elas agem como uma espécie de mecanismo de defesa. É o que ocorre, por exemplo, quando sofremos com um determinado episódio e sempre que esse gatilho é acionado, o seu subconsciente consegue bloqueá-lo. Sendo assim, percebe a importância de falarmos sobre isso? É importante que você saiba tudo sobre crenças limitantes. Continue aqui com a gente. Entenda um pouco mais sobre o que são crenças limitantes. Não há como fugir delas, pelo menos, é bem improvável que cada um de nós consiga passar a vida sem ter contato com algum tipo de estímulo ou experiência que cause algum tipo de dificuldade em alguma área da nossa vida. É inevitável, mas plenamente superável. Sim, quando nos referimos sobre as crenças limitantes, estamos falando de situações que vivenciamos e que podem, de alguma maneira, criar bloqueios e dificuldades que tendem a nos atrapalhar ao longo da nossa vida. São coisas que acontecem e que acabam se relacionando com as nossas atitudes. Cada relação interpessoal que fazemos leva de nós alguns traços e traz para a nossa vida alguns pontos. É uma espécie de troca natural, que acontece e nos influencia, a muito ou pouco. Mas a verdade é que a nossa personalidade vai sendo moldada pelas experiências e relações que vão surgindo. Como consequência, aceitamos algumas opiniões e situações e as tomamos como verdade para a nossa vida. E, quando isso tem um viés negativo, são criadas barreiras que nos impedem de evoluir, realizar sonhos, alcançar metas. Enfim, as crenças limitantes são um grande adversário. Como as crenças limitantes podem atrapalhar o seu sucesso? Quando pensamos na nossa vida profissional e na evolução da nossa carreira, uma questão que não pode ser deixada de lado são as crenças limitantes. Isso se explica porque o nosso desenvolvimento é diretamente impactado quando existem estes entraves no nosso caminho. Elas têm potencial suficiente para nos bloquear e até mesmo nos impedir totalmente de efetuar uma ação específica, como participar de um processo seletivo ou uma entrevista presencial com o gestor de uma grande corporação. Nestas situações, a sensação de incapacidade cresce dentro de nós. Sendo assim, quando este problema é identificado, é fundamental que busquemos superá-lo, pois ele tende a crescer dentro de nós, construindo uma imagem negativa que prejudica sensivelmente a nossa carreira, o nosso crescimento e todas as conquistas diárias que uma profissão pode oferecer. Qual é o impacto das crenças limitantes no desenvolvimento da sua comunicação? Como você sabe, a comunicação é fundamental em todos os segmentos de atuação na sociedade. Mesmo em profissões onde alguém imagine que não haja necessidade de se comunicar muito, é certo que em algum momento haverá a necessidade de interação, isso é um fato. Por isso, não podemos, de forma alguma, deixar para depois a busca de como superar crenças limitantes na comunicação. Quem se boicota nesta questão, geralmente acaba ficando pelo meio do caminho, perdendo grandes oportunidades de realização profissional. E para você ter uma clara noção do que estamos falando a respeito deste assunto, é muito provável que sofra com algumas crenças limitantes deste tipo ou que conheça alguém que fique totalmente travado com situações e afirmações deste tipo. Veja só. Eu não consigo, de maneira nenhuma, falar para um grande público. Quando estou nesta situação, fico nervoso, travo e sempre fracasso. Quando preciso me expor e falar, sou um verdadeiro fracasso. Sempre vou mal, por isso, não mereço destaque na minha profissão. Falar e me comunicar de alguma maneira, definitivamente, não é algo que faça parte da minha vida. Isso não faz parte de mim. Conhecendo algumas crenças limitantes. Para que você entenda bem o que são crenças limitantes, e a partir disso,
busque como superar e afastar de você todo e qualquer resquício deste problema. Listamos 7 tipos e exemplos bastante comuns e que podem impedir ou dificultar nossa comunicação e causar outros danos. Hereditárias. Essas crenças referem-se a tudo que a pessoa ouve dos pais e percebe em seu núcleo familiar. Algumas falas, como você deixa tudo pela metade, você não faz nada direito, seu irmão é muito melhor do que você nunca vai conseguir ninguém, ficam registradas durante toda a vida do indivíduo. As crenças que são adquiridas com a própria família, durante a infância, têm um poder de contaminação ainda maior, especialmente por causa dos vínculos afetivos e pela proximidade. Algo falado por pessoas que você ama e tem muita ligação tende a influenciar ainda mais. Além disso, as crenças limitantes hereditárias podem também ser cultivadas pelas expressões: você é burro, você é lerdo, ninguém vai gostar de você se continuar assim, ou por exemplos e situações, como traições, o modo de tratar pessoas e animais, a forma de lidar com dinheiro, etc. O mesmo pode ocorrer quando uma pessoa passa por situações de brigas por causa de dinheiro, ausência ou excesso de regras, injustiças, etc. Todas essas situações também influenciam diretamente na maneira como iremos lidar com situações semelhantes ao longo de nossa vida. Sociais. São aquelas impostas pela sociedade ou pela mídia. Há algumas crenças sociais que são bem comuns a nós ou a pessoas próximas a nós, como: só as pessoas ricas são felizes, o mundo está muito perigoso, a sociedade só o aceitará se você tiver o estereótipo X, entre tantas outras expressões. Muitas vezes, a sociedade impõe determinados padrões que formam algumas crenças limitantes. Um ótimo exemplo é quando a indústria da beleza determina padrões quase inalcançáveis, motivando pensamentos negativos, como: nunca terei aquele corpo tido como perfeito. Na verdade, é um tipo de crença que impossibilita que a pessoa tenha qualquer outro modo de satisfação que não seja o predeterminado. Sendo assim, se ela não alcançar esta referência, nunca se sentirá feliz e realizada da maneira que é realmente. Além disso, são utilizadas algumas expressões, como selva de pedra, que passa a imagem de que o mundo é um lugar perigoso. E também o pão que o diabo amassou, que denota sofrimento ou algo ruim a se receber. Estas são crenças limitantes que nos impedem de ver as coisas boas da vida. Pessoais. As crenças pessoais são formadas com base em experiências individuais. Mesmo que tenham origem hereditária, apenas se tornam realidade porque foram vivenciadas. Por exemplo, caso uma pessoa seja demitida ou não tenha passado na prova da OAB, pode desenvolver a crença de que é incapaz. Outro exemplo é quando um indivíduo tem seu relacionamento interrompido pelo cônjuge. Isso provavelmente fará com que ele acredite que nunca alguém gostará dele de verdade. Esta é uma crença limitante que impede a pessoa de se amar e se sentir importante para as outras pessoas. Além disso, existem algumas expressões conhecidas como: sempre sou o último a ser reconhecido, e meus relacionamentos nunca dão certo. O fato é que, quando se utiliza o sempre ou o nunca, já é implantado um alerta de crença limitante. Provavelmente, quem cresce escutando críticas tende a apresentar dificuldades em acreditar que pode exercer determinada função no trabalho ou que conseguirá sucesso. O fato é que esta pessoa absorveu a incapacidade como uma verdade, e terá a impressão de que sempre está no lugar errado. De lógica equivocada. Uma crença limitante, muitas vezes, pode ser fruto de uma lógica equivocada. Um ótimo exemplo é quando você resolve abrir o seu próprio negócio, mas não dá certo e não obtém sucesso. Isso não quer dizer que, como o seu primeiro negócio deu errado, os outros também darão. O indivíduo acabou generalizando e, se não conseguiu passar em um determinado concurso, por exemplo, acaba acreditando que não conseguirá passar em nenhum outro. Dessa forma, as crenças limitantes de lógica equivocada podem gerar conclusões que sempre são prejudiciais. De desculpa ou de medo. O fato é que pode ser que, no fundo, o indivíduo não queira ir em frente, com isso, cria desculpas para si mesmo. Por exemplo, uma pessoa pode argumentar que não tem disciplina para fazer uma dieta e emagrecer. Na verdade, pode ser que ela não queira abrir mão do que gosta de comer. Às vezes, uma pessoa não gosta de fazer exercícios físicos e usa a seguinte desculpa: não consigo fazer ginástica porque não tenho tempo.
Alguns dizem que detestam festa, quando a verdade é que sentem vergonha de ir para dançar e se divertir. Sem sombra de dúvidas, o medo é altamente limitante. Também podemos usar como exemplo o fato de que muitas pessoas argumentam que andar de avião é muito perigoso, devido ao fato de terem pânico desse tipo de transporte. Porém, sabemos que o avião é o meio de deslocamento mais seguro existente. Religiosas. A religião é bastante famosa por doutrinar as pessoas, criando crenças limitantes. Além disso, há um determinado termo para isso, um pecado. Quando um gay não assumido escuta o padre ou o pastor da sua igreja dizendo que é pecado ser gay, pode sentir dificuldades de assumir a sua homossexualidade. Em um ambiente que seja muito religioso, uma pessoa pode ficar com sua mente cheia de crenças limitantes, como você não deve ter pensamentos que confrontam os da religião, Deus está vendo tudo o que você faz e julgando seus pecados, entre outros. Sabe qual é o resultado de todo este processo limitador? Geralmente, o indivíduo sofre de ataques de pânico, passa por episódios de depressão profunda ao longo de toda a adolescência, tem ansiedade e até adquire uma postura corporal terrível. De círculo social. O que as pessoas à sua volta vivenciam pode influenciar diretamente suas crenças. Um exemplo que podemos utilizar é que, quando você toma conhecimento de que um amigo seu foi assaltado em um local específico, acaba por tomar como verdade absoluta de que aquele lugar é muito perigoso. 7 dicas práticas de como superar as crenças limitantes. Dica 1. Identifique tudo o que possa ser uma crença limitante. Para isso, reflita e pense em situações que te fazem sentir bloqueado, e em coisas que gostaria de ter feito, mas que não conseguiu por algum motivo. Dica 2. Na busca de como superar crenças limitantes, uma ação muito eficiente é substituir frases e pensamentos que te bloqueiam por outros que te façam sair do lugar e lutar por todos os seus sonhos. Dica 3. Superar crenças limitantes não é uma tarefa simples e que acontece instantaneamente. Por isso, é preciso praticar diariamente e reforçar a sua capacidade de superação. Reafirme, fale em voz alta e transforme em hábito. Dica 4. Defina os seus objetivos. Muitas vezes, as crenças limitantes ganham força na nossa vida porque não estamos focados em metas. Com isso, temos atitudes passivas frente aos acontecimentos da vida e aos pensamentos ruins. Dica 5. Reconheça a sua força e a sua capacidade. E uma das maneiras de tornar isso possível é através de uma dedicação focada. Priorize-se e encontre o que há de melhor dentro de você. Dica 6. As palavras têm muito poder. Por isso, fale coisas positivas durante os seus dias. Aquilo que proferimos e guardamos dentro de nós é o que nos faz vencedores ou não. Escolha a melhor parte e vença. Dica 7. Não se compare nem tente viver a vida de outra pessoa. Acredite, cada pessoa tem um caminho e uma história para alcançar as conquistas. Lute pelo que você quer e não se sinta diminuído, em momento algum. As crenças limitantes mais corriqueiras: não tenho tempo, não tenho dinheiro, já é tarde para começar ou recomeçar, não vou passar, não vou conseguir, não vou aguentar, os outros são melhores que eu, os outros têm privilégios, tem sorte que não tenho e está bom do jeito que está, não preciso de mais e nasci pobre e vou morrer pobre e eu não mereço,